Que Deus nos conceda graça para que possamos entender o que a palavra de Deus está dizendo, afirmando. Capítulo 5, versículo 12 da carta de Paulo aos Romanos diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É importante nós entendermos que todos nós somos pecadores. Se Deus quisesse nos mandar todos para a condenação eterna, para o inferno, Ele não faria nenhuma injustiça, porque Deus é justo. E ser justo é fazer o que é certo, o que é correto. Toda a humanidade herdou o pecado de Adão. Por isso que Paulo diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão. Por isso todos pecaram. Nós somos a descendência de Adão, o primeiro casal. Então todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso que Deus fez a promessa. Quando Adão pecou, Deus fez uma promessa, capítulo 3 e 15 de Gênesis. Deus disse para a serpente, Satanás: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Deus estava apontando para Cristo, queria pisar, esmagar a cabeça da serpente com seu sacrifício na cruz do Calvário. Por isso que Jesus, no capítulo 3 e 16, 3 e 14, ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, nós lendo a Bíblia, lendo o livro de Levíticos, nós vemos Deus nos mostrando que sem sangue não há remissão de pecado. Quando Deus instituiu a lei, e a lei do sacrifício, a lei moral e a lei dos sacrifícios, cada pessoa, cada israelita lá no deserto que cometesse um pecado, ele tinha que levar um animal perante o sacerdote, colocava a mão na cabeça do animal, confessava os seus pecados, degolava o animal para derramar sangue, o sangue do animal, e depois o sacerdote pegava aquele animal, partia em pedaços conforme Deus determinou e oferecia o sacrifício. Por isso que Hebreu diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E se não há remissão de pecados, a ira de Deus permanece sobre o ser humano. Olha só, Jesus falou: todo aquele que nele crê. Então a salvação não é por obras, a salvação é por fé. E a fé, ela tem as obras que Deus se agrada. Todos nós continuamos sendo pecadores pela força da carne. Depois de regenerado, quando cremos em Jesus Cristo,
Jesus nos nasce de novo, faz nascer de novo. Somos novas criaturas, somos cidadãos do céu. Então a salvação é pela fé. E aquele que não crê, a ira de Deus permanece ainda sobre ele. Alguém pergunta, mas como que eu posso me salvar? É só através de Jesus Cristo. O único meio de salvação é Jesus Cristo. Ele pagou o preço pela desobediência, pelo pecado que Adão cometeu quando transgrediu a palavra de Deus. Deus disse para ele, capítulo 2, versículo 16 e 17 de Gênesis: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que comer certamente morrerás. E em seguidinha, Eva foi tentada por Satanás, pela serpente, comeu e deu para Adão, e Adão comeu e morreu. Foram expulsos, foram amaldiçoados, a terra foi amaldiçoada. A mulher foi amaldiçoada, não precisava ter dor para gerar filhos. Meus amados irmãos, é de suma importância quando nós lemos a Bíblia, nós nos interessamos pela leitura da palavra de Deus. O único meio de salvação é Jesus Cristo. O único meio de santificação é a palavra de Deus, que é Jesus. Capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por ter uma religião que você vai se salvar. Não é porque você é bonzinho que você vai ter a salvação. Se fosse assim, o ladrão, um dos ladrões da cruz, não seria salvo. Os dois eram ladrões. Os dois injuriavam a Jesus, pregados na cruz. Mas um deles, ele creu. Por que ele creu? Porque os próprios judeus ficavam acusando Jesus. Se tu és o Filho de Deus, como tu pregava aí que era o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós também. Faça alguma coisa. Os ladrões falavam isso para ele. E os dois ladrões ouviam os judeus acusarem a Jesus. E um deles creu. E disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que obras tinha o ladrão da cruz? Nenhuma. Mas ele foi salvo pela fé. Só que tem um detalhe muito importante, irmãos, que depois da salvação, aí sim, aí vem as obras da fé. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu já criei em Jesus, então posso andar de qualquer maneira. Se você não anda conforme a palavra de Deus, é notório que você não creu. Mas eu sou crente, sou membro da Igreja Assembleia de Deus, vou nos cultos, ouço a palavra, mas se as tuas obras não condiz com a palavra de Deus, é uma prova que você não creu. Quando nós cremos em Jesus, a nossa vida muda radicalmente, totalmente. A palavra de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. E o caráter é formado pela palavra de Deus. Porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
que não anda segundo a carne, segundo os desejos da carne. Por que a carne? Porque a carne não foi regenerada, somente o Espírito. O capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos exemplifica muito bem isso. E é importante que os irmãos leiam a Bíblia. Aqui, irmãos, é só um aperitivo quando se prega a Bíblia. Aqui só são partículas. Quando o pastor prega, quando alguém prega, são textos bíblicos, são uma pequena mensagem da palavra de Deus. Mas a Bíblia, irmão, olha só, tudo isso aqui é a palavra de Deus, inspirada. Aleluia! Quando nós não lemos a Bíblia, nós nos deixamos de alimentar a nossa alma. Nós ficamos sem direção, sem saber o que fazer. Por quê? Porque quando Jesus regenera a nossa alma, o nosso espírito, nós somos nova criatura. E o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Paulo diz: não sabeis vós que vós sois habitação de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus, ele nos guia em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Capítulo 17, versículo 17 do Evangelho de João. Jesus estava orando pelos seus discípulos momento antes de subir ao céu. E ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação é a separação do pecado. Santificação é o ato de você virar as costas para o mundo e caminhar para Deus. Virar as costas para o pecado. Pela fé. Pela fé. E Deus nos concede graça. Então não vamos mais pecar, continuamos pecando na carne, mas no Espírito não. Deliberadamente não pecamos. Porque o Espírito de Deus, ele nos guia em toda a verdade. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, estamos nas mãos do Senhor. Meus amados irmãos, vamos ler a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Sistematicamente. Você nunca vai conhecer a Bíblia plenamente. Faz 35 anos que eu leio a Bíblia. E quando eu dava aula na ITOB, eu lembro que eu sempre dizia aos alunos, falei: irmãos, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. E quanto mais eu aprendo, mais eu entendo que eu não sei nada. Porque a Bíblia é a palavra revelada. Muitas e muitas vezes nós lemos um texto e parece que os nossos olhos não enxergam aquilo. Mas quando de repente vamos ler de novo e aquela palavra se abre e nós entendemos a palavra e glorificamos a Deus. Tem um texto aqui no capítulo 24 de Lucas, no versículo 45, momentos antes de Jesus subir ao céu. Ele deu as últimas instruções aos seus discípulos e no versículo 45 do último capítulo de Lucas, diz assim: então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Quando nós lemos a Bíblia, precisamos viver em oração, ler a Bíblia orando. E não só a hora que lê a Bíblia, todo momento. A Bíblia diz: orai sem cessar. Devemos ler a Bíblia orando, pedindo que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento para que possamos compreender e que Deus nos conceda graça para obedecer a palavra de Deus. Jesus disse: aquele que tem o meu mandamento e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que não ama Jesus não guarda os mandamentos. E como vamos guardar se não conhecemos? Que Deus nos ajude, irmão. Que o Espírito de Deus nos acorde para que possamos pegar a Bíblia
e ler, estudar, conversar sobre a palavra de Deus. Meu Deus, difícil é falar com os crentes pela palavra. Difícil é conversar com os crentes a palavra de Deus. Parece que a gente é uma pessoa do outro mundo, está falando outra língua. Começa a falar, eles ficam quietos, não falam nada. Meu Deus, eu fico em desespero, realmente. Que Deus nos ajude, irmão. Obrigado, pastor.